Boa noite. Vamos meditar na palavra de Deus? A Bíblia apresenta vários tipos de família. Você sabia disso? Hoje nós vamos conhecer, vamos então pensar um pouco em cada um dos tipos de família que a Bíblia apresenta. Isso mesmo. Até quando nós estudamos famílias, família não é apenas aquele modelo tradicional, pai, mãe, filhos. Não, há outros tipos, outras configurações de família. Nós vamos ver que a Bíblia fala a respeito de cada uma delas, demonstrando que todas elas são importantes para o nosso Pai Celestial. Antes da gente iniciar a nossa meditação dessa noite, eu gostaria de convidá-los para que a gente erga uma prece ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ilumine, fale ao nosso coração, toque a nossa vida. Tudo bem? Vamos orar? Deus querido, Pai amado, agora estamos, Senhor, na condição de seres humanos, a clamar, porque reconhecemos, Senhor, que nós precisamos da Tua condução, do Teu discernimento para entender coisas que são espirituais e celestiais. Esteja aqui com a gente, que Teu Santo Espírito faça morada em nosso ser, faça a obra dele na nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre o princípio de tudo. Vamos pegar a nossa Bíblia? Você que está aí na sua casa, acomodado, corre lá rapidinho. Se você tem a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, pega ela, traz para juntinho de você nesse momento. E eu quero convidá-los a abrir no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Bem fácil encontrar, tá bom? Então vai lá, Gênesis, e nós vamos agora abrir no capítulo 2, capítulo número 2, e o versículo 18. Vamos ler juntos? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Pode parar por aí. Eu quero que a gente medite só nessa primeira parte do versículo. Não é bom que o homem esteja só. Olha só, o nosso Deus, depois de criar tudo, de fazer todas as coisas, Ele constatou isso. E Ele percebeu que a sua obra criadora ainda necessitava ser terminada. E se a gente prosseguir na leitura do relato bíblico, a gente vai perceber que Deus deu a Adão a sua companhia idônea, Eva, uma mulher. Isso mesmo. O primeiro casal habitou então o Éden, logo após Deus ter preparado tudo. Queridos, não é à toa que nós, como seres humanos, sentimos essa necessidade tão profunda de pertencermos, de fazermos parte de algo, de um grupo, de alguém. É porque o nosso Criador colocou esse desejo em nós. Não é bom que o homem esteja só. Deus é sábio. Deus é o arquiteto e o construtor, o mantenedor, se você deixar dos relacionamentos. Olha, e tem alguns estudos que reforçam isso que a palavra de Deus acabou de nos dizer. Por exemplo, um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, diz que um adulto solteiro pode ter mais que o dobro de chance de morrer precocemente. Está publicado num periódico chamado Veja. Então percebam, a ciência, ela comprova, estuda, observa esse comportamento natural do ser humano de compartilhar a vida. Um outro artigo publicado numa revista diz que 92% dos presos, ou seja, das pessoas que estão em penitenciárias, não tiveram pais presentes na infância e na adolescência. Esse estudo foi feito em uma universidade brasileira, mas há outros estudos similares que falam a mesma coisa. Então, a figura paterna, ela é muito importante na vida de um indivíduo. E a falta dela
pode acarretar até a delinquência. Então, os relacionamentos são muito importantes. E a gente, ao observar o mundo que a gente vive, a gente se dá conta de muitas evidências nesse sentido. Queridos, há um discurso contemporâneo que reforça a questão do individualismo, da independência. Hoje as crianças já são criadas com esse intuito, com essas palavras, com essas ideias de não depender de ninguém. Mas sabe, se você observar, essas mesmas crianças, essa mesma sociedade, ela apresenta muitas dificuldades de relacionamentos. Não é à toa, você pode fazer uma relação também que há uma crescente linha apontando também para a questão dos distúrbios, dos transtornos mentais. O ser humano ele está cada vez, parece que mais imerso num vazio existencial, porque, queridos, não é coincidência. Pode sim, e provavelmente haverão estudos, há estudos hoje, mas muitos outros haverão fazendo essa relação. Nós temos mudado as nossas formas de relacionamento, nós temos mudado as ideias que Deus planejou e arquitetou para nós. E isso tem trago para o ser humano alguns desconfortos emocionais, relacionais, psíquicos. Tudo isso pode ser pensado, refletido e meditado. Mas eu quero apresentar aqui para vocês agora alguns modelos bíblicos de família. Será que a Bíblia pinta só um tipo de modelo? Como eu já falei a princípio? Agora eu quero comprovar. E o primeiro modelo bíblico de família está lá em Gênesis capítulo 21. A gente não vai conseguir detalhar cada uma dessas lindas, belas e excelentes histórias cheias de lições, mas você pode anotar num caderninho na sua casa e pode então, como exercício, estudá-la, aliás, sós com Deus, pedindo que Deus lhe mostre coisas especiais. Certamente vai ser de muito valor, você não vai se arrepender. Então, lá em Gênesis 21, está relatada a história, a constituição de uma família tradicional, o casamento de Isaac e de Rebeca. A gente percebe no decorrer do relato bíblico que eles tiveram 2 filhos. E tem ali uma trama muito interessante se desenvolvendo, que você, como eu estou te motivando, pode conhecer. Mas nessa família, querido, nesta família em especial, teve momentos alegres, momentos tristes, ocasião de unidade, onde estavam todos ali bem unidos, ocasião de separações, rupturas, tiveram conflitos, ciúmes. Isaac e Rebeca iniciaram um casamento de uma maneira muito bela. A mãe de Isaac tinha acabado de falecer e Deus confortou o coração do seu servo através da sua esposa. Então foi um amor muito bonito, cheio de determinação. Mas houve erro. Esses pais erraram em dar preferências a filhos diferentes. E houve também uma traição por conta disso. Essa rivalidade entre os irmãos fizeram com que um tivesse ciúme do outro e tentasse ali competir, conquistar o que era do outro. E isso foi muito ruim. Talvez tenha acontecido isso na sua família. Algum episódio assim já aconteceu? Talvez você esteja pensando. Mas vamos conhecer mais uma família, mais um tipo de família. Agora vamos para outro capítulo bíblico, Gênesis 21, versículo 8, vai falar um pouco sobre a história de uma mãe solteira. Isso mesmo, a Bíblia apresenta a história de uma mãe solteira. E Agar e Ismael, mãe e filho. Sim, os dois constituem uma família. A gente percebe que foi um episódio bem sofrido. Desde o início, houve problemas, sentimentos feridos dessa mãe. Ela foi usada como barriga de aluguel. Mas Deus não a desamparou. Deus não a abandonou. O relato bíblico diz
e Deus então providenciou tudo de que ela e Ismael precisassem, mesmo que em algum momento ela esteve sem teto. Então talvez você que está em casa é uma mãe solteira ou é filho de uma mãe solteira. Sim, mães solteiras com seus filhos são famílias. Vamos conhecer mais famílias da Palavra de Deus? Eu quero agora ir lá para o Novo Testamento. Lá em 2 Timóteo, 1 versículo 5, vai falar sobre a família de Timóteo. Era uma família mista, ou seja, a mãe era cristã e o pai não. Havia ali o que a Bíblia chama de jugo desigual, ou seja, a fé era diferente, né? A maneira de ver o mundo, as concepções eram diferentes desses pais, tá certo? Mas Timóteo, que era o filho dessa família, desenvolveu um excelente caráter, e isso com a ajuda da avó Loide. Lá em Atos 16, versículo 1, lá em 2 Timóteo 1, versículo 15 mesmo vai falar da influência de Loide na vida de Timóteo. Vó não só estraga, né? Nós percebemos aí que no relato bíblico, nesse caso, a avó ajudou para a boa formação dessa família, que é uma família mista, é uma família diferenciada, um outro tipo de família. Vamos mais? Eu quero falar de um último tipo de família aqui, que é a família do nosso Salvador Jesus, quando ele esteve aqui na Terra. Há discordâncias sobre que tipo de família de fato Jesus teve, porque há eruditos que defendem que José era viúvo e que Maria então foi um novo casamento. Se essa hipótese estiver certa, então trata-se de uma família reconstituída, isso mesmo. E há evidências bíblicas nesse sentido. Quando Jesus já pertinho de morrer, quando ele estava morrendo, na verdade, na cruz, entregando a sua vida por nós, ele confiou a sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Essa é uma evidência, essa pode ser uma evidência de que Maria não tivesse outros filhos depois de Jesus. Senão, provavelmente, Jesus não teria entregado aos cuidados de uma pessoa que não era da família sanguínea, os cuidados de sua mãe. Compreenderam? Então, possivelmente, José fosse viúvo, presumidamente. E quem sabe Maria tivesse tido dificuldades para conquistar os seus enteados. Você já pensou nisso? Sim, costuma acontecer. Quando há uma reconstituição de família, quando há filhos envolvidos, é necessário um esforço daquele novo casal, daquela pessoa que está adentrando a família para conquistar os filhos. Então, todos esses são tipos de família que a Bíblia, então, expõe. E sabe, queridos, a Bíblia fala muitas coisas a respeito de famílias. E a influência da família de origem, ela é muito forte. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa família. Lá em Êxodo 20, versículo 7, diz o seguinte, que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Percebam? Então, gente, o relato bíblico diz que a influência da família pode ser até 3ª e 4ª e até 1000 gerações. Se a gente utilizar um pouquinho de lógica, se a gente for atrás de dados científicos, a gente vai ter essa verdade respaldada. É indiscutível. A família tem uma influência muito forte ali na vida dos seus membros, em especial na vida das novas gerações. Por isso, queridos, cuide da sua família. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, diz que nós devemos cuidar dos da nossa casa. E quem não cuida dos da sua casa, ou seja, dos seus familiares, da sua família, envergonha a Deus e é pior do que o descrente. Então, poxa, a indiferença para com os nossos amados e queridos magoa o coração de Deus. Também há um versículo bíblico muito bonito, lá em Deuteronômio 6, versículo 7, que nos orienta a orientar a nossa família.
Isso mesmo, vale da redundância. Nós temos que orientar, falar da palavra de Deus ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, como está lá em Deuteronômio 6, versículo 7. Então, os pais, em especial, precisam incutir princípios, valores na vida das novas gerações, dos seus filhos, porque isso vai ter uma repercussão longa nos filhos, nos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos dos filhos, por muitas gerações. Queridos, estruture a sua família. Talvez você quisesse, mãe solteira, ter um companheiro para compartilhar a vida, mas se não tem, cuide da estrutura da sua família. Talvez pai que cuida dos seus filhos, ou vó que cria os seus netos, você quisesse ter mais uma companhia. Todavia, se não tiver, cuide da estrutura da sua família. E a Bíblia fala também lá em Efésios 5, capítulos 5 e 6, vai dando orientações para cada uma das famílias. A esposa, Deus pede que respeite o marido, aos maridos que amem as esposas. Aos filhos, Deus pede, olha, obedeçam aos seus pais. E Deus também pede aos pais, nesses capítulos, que não provoquem os filhos a ira. Ora, se nós seguirmos todos esses conselhos, nós vamos ser felizes, porque Deus é o arquiteto e o mantenedor dos relacionamentos. Ele sabe como nós funcionamos no íntimo do nosso ser. Ele conhece o profundo das nossas necessidades. Percebam, a Bíblia ela não pinta um protótipo de famílias perfeitas, não. Ela dá ali exemplos, ela mostra exemplos reais que existiram, mostrando os erros e os acertos, para que nós aprendamos, tanto com os erros quanto com os acertos. Queridos, poucas famílias têm uma chamada evolução clara, ou seja, desfrutam de poucos problemas, poucos conflitos. Poucas famílias são quase o tempo todo felizes. Não é assim que funciona. As famílias, elas têm problemas, elas têm instabilidades, elas têm conflitos. E várias são as origens de tudo isso. Dificuldades de relacionamento, traumas, falta de comunicação, separações, nascimentos indesejados, acidentes, dificuldades econômicas, mudanças, tudo isso está suscetível a acontecer e desequilibrar as famílias. Mas Deus pede que cada família siga as orientações da sua palavra. Deus promete ser o laço que une essas famílias. Sabe, queridos amigos, irmãos, você que assiste, que busca ter o seu coração aquecido com a palavra de Deus. Deus certamente tem sonhos e planos muito grandes para nós. Planos que nós nem conseguimos imaginar. Tem um versículo bíblico que diz isso. Que nem passa pela mente humana o que Deus tem preparado para nós. E eu penso que uma coisa que Deus tem preparado para nós é um dia, um lar edênico que Ele preparou para Adão e Eva ser habitado por uma família. Infelizmente, o pecado entrou no mundo quando eles eram apenas um casal. O Éden nunca foi habitado por uma família. Mas sabe, queridos, no lar restaurado, no lar edênico que Deus está restaurando para nós, sim, lá tem um lugar preparado para cada família. Tem um lugar preparado para a minha família. Tem um lugar preparado para a sua família. Sim, tem um lugar para cada um de nós. Apocalipse, versículo 21, 1 diz o seguinte: Eis que crio novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Sim, esse primeiro céu, essa primeira terra com angústias, com sofrimentos, com crises familiares, com dificuldades de relacionamento, já vão ter passado.
mas o novo céu e a nova terra que Deus prepara para cada um de nós, sim, lá vai ser perfeito, porque Deus é perfeito e Deus mesmo estará conosco. Não há órfãos de Deus, não há abandonados por Deus. E sim, Deus nos chama para que cada um de nós façamos parte da sua família. Esse é o convite de Deus para mim, para você, nesta noite. Se você quer, se você aceita esse convite, vamos orar nesse momento? Senhor Deus eterno, Pai querido, do outro lado, Senhor, nas casas, em diversos locais, eu não sei, eu não vejo, mas o Senhor sabe, o Senhor vê. O Senhor conhece essa pessoa que se volta para Ti nesse momento. Talvez ela tenha pensado, vivenciado problemas familiares, mas Pai do céu, dá sabedoria a elas, cada uma dessas pessoas, a ele, a ela, para que vença, Pai, esses conflitos que são originados pelo pecado. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor venceu o pecado, nós podemos em Ti vencer o pecado. Edifica esse lar, edifica essa família, porque se o Senhor não edificar, em vão constrói os que edificam. Dá sabedoria a essa pessoa que Te busca neste momento. Em nome e por amor de Jesus.